Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo, porque hoje é dia de Vasco. O Vasco enfrenta o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Jogo válido ainda pela primeira rodada da competição. É aquele jogo que a gente estava devendo, né? O jogo atrasado acontece hoje 8 horas da noite no Allianz Parque. O Vasco tem aí uma oportunidade excepcional para poder dar uma respirada na competição, né? Mas é claro que o adversário é dificílimo, é o Palmeiras, finalista da Libertadores, e que a gente não tem certeza se vai vir com um time alternativo, se vai vir com um time titular, se vai vir com um time completamente reserva. Enfim, a gente vai conversar sobre tudo isso depois da vinheta. Mas antes de rodar a vinheta, conta aí com o seu like, o like é muito importante, e também com a sua inscrição. Se for a sua primeira vez aqui, se inscreva. Estamos aí chegando aos 130 mil vascaínos, a sua inscrição é muito importante. Então, rodou a vinheta. Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama. E antes de começar o pré-jogo de Palmeiras e Vasco pelo Brasileirão, uma notícia aqui rapidinha, né, que ontem veio à tona e muita gente pediu para eu comentar sobre a situação do Vanderlei Luxemburgo, que o nome dele foi ventilado, né, lá no rival, naquele time lá que a gente não deve nem nomear. Enfim, isso realmente aconteceu, a fonte é o Globoesporte.com. O Rogério Ceni não vive um bom momento, né, lá no rival, não está conseguindo os resultados que eles almejam. Aliás, foi desde o Dominique Thioret, eles não conseguem nada, né? E aí quem diria que o Bam Bam Bam, o time badaladíssimo, o clube modelo, não sei o que, iria agora, início de 2021, ventilar o nome de Vanderlei Luxemburgo. O nome foi ventilado ontem numa reunião lá da cúpula do time deles, mas isso não vai para frente. É uma possibilidade que já foi descartada, enfim, não tem nem que ficar alimentando isso. Isso não vai acontecer. Luxemburgo lá não vai acontecer. Então, dito isso, já vamos direto aqui falar sobre a partida de hoje. Importantíssima, jogo 8 horas da noite, a partir das 20 horas, com transmissão apenas do Premier Futebol Clube. A partida será realizada lá no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. E uma curiosidade, né, que esse jogo é da primeira rodada. E se esse jogo tivesse acontecido na primeira rodada, o Vanderlei Luxemburgo seria o técnico do Palmeiras. Hoje ele é o técnico do Vasco e enfrenta o Palmeiras, né? Que o Luxa já conhece o elenco lá, quem sabe ele possa saber o caminho das pedras aí para a gente conseguir um bom resultado. É aquilo, né? O jogo de hoje é importante demais para o Vasco. O Vasco, se conseguir uma vitória sensacional, vai dar uma respirada incrível. Eu arrisco a dizer que se o Vasco vencer hoje e vencer o Bahia no final de semana, escapou do rebaixamento. Eu acho que consegue abrir uma vantagem bastante significativa, por isso que é importante demais essa vitória na partida de hoje. Mas se não acontecer, se o Vasco for derrotado hoje pelo Palmeiras, não é também para entrar em desespero, porque não tem rodada hoje, não tem jogo hoje do Campeonato Brasileiro. Tem Santos e Atlético Mineiro que não interessa pra gente. E na quinta-feira tem Bahia e Corinthians, aí sim é um jogo que interessa pra gente. Mas é uma rodada que a gente pode colocar assim, é uma rodada que o Vasco tem chance de pontuar e que a maioria dos times ali de baixo, exceto o Bahia, não tem chance de pontuar. Então, o Vasco está pagando o jogo a menos que ele tem. Então, caso não aconteça uma vitória, nada de desespero. Hoje, se o Vasco vencer, maravilhoso. Se pontuar, tá bom também. Um pontinho não dá para desprezar, não. É claro que a gente quer a vitória. E aí, uma possibilidade, né, que vem sido levantada é do Palmeiras escalar hoje um time alternativo, um time reserva. Enfim, a gente não tem essa confirmação. Afinal de contas, o Palmeiras joga no final de semana, no sábado, a final da Libertadores. Então, com certeza, o foco dos torcedores do Palmeiras, o foco dos jogadores, comissão técnica, enfim, todo mundo está focado na final da Libertadores. O jogo hoje passa um pouquinho despercebido, que não significa que vai ser fácil, né? E aí tem aquela questão, será que é melhor mesmo o Palmeiras escalar o time reserva ou escalar o time titular? Porque tem aquilo, escala hoje um time reserva, um time mesclado, os caras que são reservas no Palmeiras vão querer dar a vida hoje
para poder ter uma vaguinha no jogo de sábado, ser relacionado sábado, ou uma vaga no time titular no jogo de sábado na final. Talvez o Palmeiras escalando o time titular, mesmo com sendo um time tecnicamente melhor e melhor do que o nosso também, é melhor do que o nosso time, não tem por que a gente mentir aqui. Mas talvez o time titular do Palmeiras, o cara vai entrar ali com o pé um pouquinho mais leve, né? Tipo, pô, vai que eu me esforço demais aqui, arrumo uma lesão, tô fora. Enfim, é uma situação complicada. A gente tem que encarar quem vier e torcer para o Palmeiras estar um pouquinho desligado também, pensando na final da Libertadores. De toda forma, vai ser um jogo muito difícil, muito complicado, e vamos ver como o Vasco consegue se sair nessa partida. O Vasco que deve repetir a mesma escalação que venceu o Atlético Mineiro em São Januário por 3-2. Existiu até a possibilidade do Benítez não viajar, ser poupado para jogar 100% contra o Bahia, mas o Luxemburgo vai levar o Martim Benítez, a gente já viu como o Martim Benítez é importante nesse time do Vasco da Gama. Desta forma, a tendência é que Marcelo Alves seja mantido, né? Fez uma partidaça contra o Atlético Mineiro e vai ser mantido ali na vaga do Wesley, e Pikachu também mantido no ataque. O Vasco vai com a mesma escalação, Fernando Miguel no gol, Léo Matos, Marcelo Alves, Leandro Castan e Henrique na esquerda, Bruno Gomes, Léo Gil e Benítez no meio campo, Pikachu, Cano e Thales na frente. Esse é o Vasco de Vanderlei Luxemburgo, que entra em campo hoje contra o Palmeiras. E o Palmeiras, como eu disse aqui, existe a possibilidade do Palmeiras poupar, existe a possibilidade de não poupar, então é difícil cravar uma escalação desse time do Palmeiras hoje. Mas o que vem dizendo a imprensa é que talvez seja um time mesclado, né, com alguns titulares, mas não o time completo do Palmeiras. A provável, a possível escalação do Palmeiras pode ser a seguinte: o Everton, goleiro, Mike, Kusevich, Imperreuru, caralho, que nome difícil de falar esse time do Palmeiras, rapaz. A escalação do Palmeiras é da Croácia, isso aqui. Vou tentar de novo. O Everton, Mike, Kusevich, Alain Imperriu e Gustavo Scarpa, Danilo, Patrick de Paula e Lucas Lima, Breno Lopes, Gabriel Veron e Gabriel Silva. Deve ser esse o time do Palmeiras de Abel Ferreira que entra em campo hoje contra o Vasco da Gama. Vai ser um jogo muito difícil e é aquilo. Ninguém ganha nada de véspera, né? A gente já aprendeu com os últimos confrontos do Vasco. A gente perdeu uma partida contra o Curitiba que todo mundo já dava como ganha e o Vasco perdeu, e venceu uma partida contra o Atlético Mineiro que todo mundo dava o Vasco como derrotado. Então, futebol é isso, não existe ninguém ganha jogo antes da bola começar a rolar, não existe ninguém ganhando de véspera. Então, o Vasco tem que entrar aí, jogar para valer. Hoje é a nossa final, o Palmeiras tem a final dele da Libertadores no sábado, mas a nossa final é hoje, a gente tem que encarar hoje como uma final, ir para cima do Palmeiras e vencer esse jogo. E aí depois mais uma final no final de semana contra o Bahia, para se ganhar hoje e ganhar do Bahia, a gente praticamente garante a permanência na primeira divisão. Então a gente está aí nessa semana muito decisiva e tomara que tudo dê certo aí para nosso gigante da colina. É isso, seriedade, vamos lá, dá para o Vasco conseguir esses 3 pontos, assim como conseguiu contra o Atlético Mineiro, entrar com seriedade, não achar, depois que ganhou do Botafogo e empatou com o Atlético Goianiense, surgiu aquela falsa sensação de que o Vasco estava livre, e aí o time acabou entrando meio desligado, né, contra Curitiba e contra Bragantino. E agora, após esse choque, né, o Vasco jogou bem de novo contra o Atlético Mineiro, tem que manter essa pegada, né, tem que continuar aí com essa pegada para a gente escapar o mais rápido possível dessa segunda divisão. E é isso, um grande abraço, saudações vascaínas, um abraço também aos palmeirenses, que provavelmente algum vai assistir aqui também por conta do jogo de hoje. Boa sorte aí para vocês na final da Libertadores, mas hoje, meu amigo, dá aquela aliviadinha, né? Dá aquela aliviadinha que a gente está precisando desses 3 pontos. Grande abraço, saudações vascaínas, deixa o like, se inscreva, até a próxima. Fui!